Você sabia que nesse exato instante, no tempo que você demora para ver esse vídeo, mais ou menos 3 pessoas estão desistindo de estudar e estão desistindo dos seus sonhos também. E acreditam que, sei lá, só algum tipo de grande reviravolta vai salvar os estudos delas. E essas pessoas ignoram completamente que o sucesso, ele mora nos detalhes ali diários. Então, aquele parágrafo revisado, aqueles minutinhos ali completamente sem distração, sabe? Aquele sorriso ali de confiança antes de você abrir o caderno. Então, se você é do tipo de pessoa que gosta de ver, que quer ver resultados concretos, é, ao mesmo tempo que parece que tá meio sem tempo, meio sem energia. Então, essa nossa conversa de hoje é para você, beleza? Mas antes da gente entrar a fundo nas técnicas e na nossa conversa, eu quero compartilhar um ponto rápido com vocês, que é o quão difícil é convencer as pessoas a se inscreverem num canal que fala sobre concurso público. De verdade, é muito, muito difícil, sabe? A gente fica feliz com todas as visualizações, mas a gente quer que a galera receba em tempo real, sabe? É mais fácil vender picolé no inverno do que conseguir aquele joinha ou aquela inscrição quando você fala de lei seca, de doutrina, sabe? Já está pensando em apelar, em oferecer cupom de desconto em fast food, se a pessoa clicar ali no sininho, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vai conversar sobre coisa bem importante, bem sério, e eu quero que isso seja a faísca aí que faltava nos seus estudos e na sua motivação. Então, roda a vinheta. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a ciência por trás de pequenos atos, tá? Se você está de olho no concurso do MP, agora de 2025, você com certeza já se deu conta a essa altura que muito pouco, né, feito por muito tempo, pode te levar muito mais longe do que grandes saltos eventuais. Então, é um exemplo que a gente costuma ver muito, sabe? Um único grau de desvio num caminho de um avião pode fazer com que a viagem termine em um país completamente diferente, sabe? E repara que é um pouquinho só que ao longo do tempo. E é assim que o nosso cérebro também funciona. Se você resolve ser, digamos, 1% mais ousado nos seus estudos, daqui a alguns meses, pessoal, a sua realidade vai ser completamente diferente, tá? Não é teoria de autoajuda, mas é realmente um fenômeno que neurocientistas aí vêm estudando e comprovando cada vez mais, sabe? Cada vez que você acrescenta pequenos blocos, fazendo pequenos acréscimos aí, então no nosso caso, pequenos blocos de estudo, seu cérebro ele vai criando conexões que reforçam até mesmo a ideia de disciplina, sabe? E você quer ver um exemplo bem brutal? Imagina 2 estudantes. Um que resolve, sei lá, cinco questões por dia e o outro zero. Em um ano, o primeiro estudante, fazendo 5 questões por dia, vai ter acumulado mais de 1.800 questões. Enquanto o segundo ainda vai estar na teoria, sabe? E enquanto ele está na teoria, o primeiro já tentou, já errou, já aprendeu, já dominou padrões de cobrança da banca, coisas que só só a prática vai revelar pra gente, percebe? E um erro bem comum, pessoal, que parte do senso comum, é a gente pensar que a vida vai premiar só os talentosos, sabe? Não. A vida premia os teimosos que não aceitam o suficiente. Aliás, se você duvida da potência dessas pequenas vitórias, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aí na descrição, nos comentários fixados e tal, que é Só passa em concurso quem é gênio. É um vídeo que a gente discute exatamente esse tipo de coisa. E a gente desmistifica completamente esse tipo de pensamento, tá? E você precisa ser genial, precisa ser muito acima da média para conseguir a sua aprovação, tá? Então, é, nesse vídeo a gente fala um pouco sobre pessoas comuns ali que de pouquinho em pouquinho vão mudando, vão mudando o jogo para si mesmo, beleza? Você não precisa ser um semideus do estudo, tá? Mas, continuando aqui, pessoal, na nossa conversa, eu acho que a gente tem que entender que a grande sacada é basicamente nunca deixar o dia passar em branco, sabe? Se o tempo tá curto, então faz uma fração do que você faria em um dia normal, só para fazer algo. Então, seja resolver umas poucas questões,
fazer uma revisão curta sobre pontos ali cruciais, né? Enquanto os outros pensam ali que você precisa sempre de um dia perfeito de estudos, você vai ali conquistando terreno em doses terapêuticas até, sabe? E esse terreno somado é o que faz toda a diferença ao longo do tempo. A gente não pode nunca subestimar isso, tá? É, inclusive, pessoal, se você quer uma preparação completa, você quer se cercar de todas as armas para chegar à sua aprovação no Ministério Público, o Júnior e eu, a gente preparou especificamente para o concurso do MP, agora de 2025, tá? Um guia para aprovação no MP, que a gente chamou de Guia 80-20, tá? E a teoria aplicada à prática, de que 80% das questões, pelo menos 80% das questões, elas são baseadas em 20% do conteúdo do edital no máximo. Tá? Então, nesse guia, a gente separou as disciplinas, todas elas, e foi botando dentro de cada disciplina, em ordem de preferência da FGV, que é a banca que está organizando o concurso do MP, tá? Em ordem de preferência, e com links dentro de cada assunto, ao lado de cada assunto, com links para videoaulas gratuitas, que você que de repente não teve condição de investir em um curso preparatório, pode muito bem se valer dessas aulas, que são aulas, todas elas com qualidade, e você, que investiu em um curso preparatório, pode ver aquele mesmo assunto por um outro olhar, com uma outra dinâmica, com uma outra didática. Então, é extremamente benéfico para todo mundo. Tá? A gente fala das preferências da FGV, é um PDF super completo, cheio de técnicas. São as estratégias que eu, particularmente, usei na minha aprovação no MP, que foi o último concurso. Tá? Foi as estratégias que me levaram até a ter a honra de ser um dos primeiros 20 convocados do concurso. Então, eu acredito que vai ajudar e está ajudando muita gente. Tá? Inclusive, vou deixar aqui na tela um comentário de uma aluna nossa que adquiriu o guia. E ela fez um comentário que foi muito bacana para a gente, porque é exatamente o que a gente tentou fazer, sabe? Uma coisa direta ao ponto, sem enrolação, sem encheção de linguiça, sabe? Indo ali certeiro para você que não quer perder tempo e que quer ter alguma vantagem sobre as outras pessoas que vão estar ali nessa briga com você. Beleza? Ele é um guia que, além de super completo, tá com um preço super acessível, tá? A gente sempre fala aqui que a gente não quer que dinheiro ou que valor seja um empecilho para você conquistar a sua aprovação. Então, a gente fez a oferta desse guia a um valor de R$ 47. Pessoal, são mais de 100 páginas de conteúdo, tá? Indo direto ao ponto. Olha, em português, a coisa que a FGV mais gosta é a interpretação de texto. Tá? Então, interpretação de texto, o ideal é que você tenha a visão assim, assim, assim. O link tem um link aqui para uma aula, tem outro link aqui também, e aí a gente passa para o segundo tópico. Então, assim, direto ao ponto, direto ao ponto. Tá? A gente botou um valor simbólico só para cobrir as coisas que a gente precisa gastar, como hospedagem, esse tipo de coisa, elaboração do PDF, diagramação, essas coisas. Beleza? Então, vou deixar o link aí na tela, mas se você quiser entrar direto, é aulas.mentedeconcurseiro.com/mprj. aulas.mentedeconcurseiro.com/mprj. Aí você vai lá, direto para a página, lá você tem mais informações também sobre as coisas que você vai encontrar no guia. Beleza? Continuando, pessoal, vamos falar sobre as nossas rotinas aqui que levam a gente à aprovação. Porque quando a gente fala de aproveitar cada minuto que a gente tem entre agora e a prova de 2025, então eu quero que você pense assim: sabe aqueles minutos que são meio mortos aí ao longo do dia? Então, você está esperando o ônibus, você está, sei lá, na fila do banco, ou dentro do elevador, enfim, qualquer coisa. Em vez de pensar que isso são desperdícios ali inevitáveis, tá? Tenta ver isso como mini laboratórios de conhecimento. A gente costuma chamar isso de mineração de tempo, né? A gente vai ali caçando aqui e acolá. Mas a verdade é que pouca gente coloca isso em prática e menos gente ainda coloca isso em prática com consistência. É uma estratégia que não é nada óbvia, mas é muito eficaz para poder aproveitar cada microespera ali, cada tempo solto para fazer revisões, para ler um tópico, tudo isso hiper focado, tá? Então, a gente está falando aqui de, sei lá, já ter separado alguma coisinha para essas situações e se valer desse momento para revisar, fazer alguma coisa que te ajude a memorizar de uma forma dirigida. Então, se de repente você separar um material que vai ser só para isso, e você for vendo e revendo, você vai criando associações mentais e você vai
se surpreender de verdade como em poucos dias você vai ter o conteúdo aí completamente internalizado, sabe? Só precisa de um pouquinho de disciplina. E aí também, aqui no canal, a gente tem um vídeo que fala sobre como manter a disciplina nos seus estudos. Também vou deixar o link aí na descrição, mas ele basicamente reforça isso, sabe? Pequenos lembretes colocados ali em lugares inusitados são coisas que podem, por exemplo, reativar a nossa memória. Isso vai reforçando a gente construir a nossa disciplina. E é inacreditável a força que uma frase no espelho, na porta da geladeira, pode ter na nossa rotina, tá? E aí, pessoal, você não precisa, sabe, de recursos aí mirabolantes. Então, você basta pensar, olha, eu estou em qualquer lugar, então vou aproveitar esse tempo aqui para aprender alguma coisa. Não vou desperdiçar um tempo numa rede social, em uma época, em um período que o edital já está aí, e já está todo mundo se refinando e vai todo mundo para a briga, tá? Então, você andar com bloquinhos ali de notas específicas, uma lista de artigos importantes, de repente até um pequeno material ali digital, ajuda a manter a sua mente em algum tipo de estado de alerta, sempre pronta para aproveitar qualquer segundo ocioso. Então, enquanto a maioria dos concurseiros se irrita por não ter 1, 2, 3, 4 horas seguidas para poder investir nos estudos, você vai de pouquinho em pouquinho se adiantando e usando essas brechas que, infelizmente, ninguém valoriza. E quando você menos esperar, você vai ter transformado horas e horas e horas invisíveis em um conhecimento sólido, sabe? E isso não é exagero dizer que pode fazer diferença na sua prova. E antes de mergulhar na forma de estudar dessa maneira ainda mais inteligente, né, a gente vai fechar essas rotinas invisíveis e ir percebendo como uma simples mudança de perspectiva pode levar àquele salto gigantesco que a gente espera, tá? E aí, como que a gente faz para ir estudando melhor a cada dia que passa, né, e com técnica, que é uma das coisas mais importantes. Você, pessoal, que está focado, que está com objetivo no MPRJ de 2025, não pode se valer só de métodos batidos aí da internet, tá? A gente fala aqui sobre reinventar aquilo que já funciona. Então, em vez de você ler e reler material, e ler e consulta e doutrina de uma forma passiva, né? Que tal, de repente, você criar aí algum tipo de desafio diário para você mesmo? Então, de repente, sei lá, elaborar aí umas perguntas difíceis sobre o assunto que você acabou de ler. Isso vai forçar a sua mente a entrar no modo e pensar como um examinador poderia pensar. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem uma pesquisa famosa até, que fazem muito em centros acadêmicos avançados, que mostra que quem se autoavalia com perguntas originais retém até 40% a mais de conteúdos que exigem algum tipo de interpretação, que é uma coisa que a FGV simplesmente adora, tá? Isso é muito mais eficaz do que você ficar recitando artigo, ficar recitando resumo, coisa que não vai ativar a sua capacidade de raciocínio. E aí, pessoal, até falando em raciocínio, uma dica que sempre me impressiona é você simplesmente pegar aquele trecho do assunto, tá? E explicar em voz alta para alguém, ou para você mesmo, ou, como eu já vi algumas pessoas fazendo, simular como se um objeto qualquer fosse o aluno. E aí você explica com tantos detalhes quanto você conseguir. Eu sei que pode parecer meio maluco, mas assim, o ato de você verbalizar aquilo, né, em um tom explicativo, faz com que várias áreas do seu cérebro sejam aí ativadas. Você vai transformar um estudo passivo, né, tô lendo, em um estudo dinâmico. Eu estou ensinando. E aí a ideia é que você vá avançando pouco a pouco, tá? Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre como evitar metas irreais e aumentar a sua chance de sucesso nos seus estudos. Também eu vou deixar aí nos comentários fixados e na descrição. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre como estabelecer limites inteligentes de tempo, de método, e aí você evita frustrações de metas simplesmente impossíveis, tá? A gente fala também sobre o ambiente ideal para estudos, que é uma coisa que a gente também vai falar bastante aqui no canal.
Inclusive, um convite que eu quero aproveitar e fazer a vocês, tá? É que a gente já está em vias de chegar na nossa próxima edição da Semana da Aprovação Garantida, que basicamente são 3 aulas essenciais sobre como você faz para estudar de uma forma inteligente, sem matar a sua rotina, tá? Na Semana da Aprovação Garantida, nessa edição vai ser a oportunidade que a gente vai falar sobre os erros mais comuns que reprovam a grande maioria dos concurseiros e a gente vai mostrar um método correto de estudo para garantir a sua aprovação, beleza? E aí, ali vai estar a sua chance de virar o jogo e colocar isso tudo em prática. Vai ser dia 7, 9 e 11 de abril, tá? Sempre às 8 da noite. Tranquilo? Avançando, pessoal, a gente falou brevemente sobre ambiente de estudo e eu queria aproveitar para reforçar essa ideia. Galera, você que está estudando para o concurso do MP, de verdade, cada vantagem que você puder ter, cada aliado que você puder ter, faz diferença. E o lugar onde você estuda pode definitivamente ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo, tá? Então, se tem barulho, bagunça, iluminação errada, de várias distrações espalhadas, você já entra para estudar em desvantagem. Então, melhorar esse ambiente, mesmo que seja arrumando só uma mesa na sala, já traz aí, inacreditavelmente, um ganho de concentração que vai dispensar horas e horas e horas de força de vontade para começar, por exemplo. Uma estratégia pouco comentada que a gente usa muito e que é muito eficaz é aquela meio que do exílio temporário. Então você escolhe um ponto da sua casa onde você não costuma ficar normalmente e vai transformar aquilo ali no seu quartel-general provisório de estudos. Esse estranhamento, digamos, faz o nosso cérebro entender, olha, isso aqui não é um lugar para você relaxar, é um lugar para você focar. E pode ser uma mesa na varanda, um cantinho na cozinha, um quarto vazio, um canto do quarto, tá? Isso não faz tanta diferença, mas ter é importante. Eu também recomendo criar aquele checklist matador. Então, uma lista de 3 a 5 itens aí que você tem que cumprir antes de você sentar para estudar. Então, desligar o seu celular ou deixar ele a uns 5 metros de distância, garantir que você tem ali água a seu alcance, sei lá, caneta marcador para você fazer uma marcação, sublinhar algo, ajustar a cadeira, sabe? Todo esse tempo de preparação economiza muita coisa em interrupção futura. Se você, por exemplo, tiver problema com barulho, tenta, sei lá, tenta pensar fora da caixa. Então, tampões de ouvido, você aplicar algum tipo de ruído branco. A gente aliás, a gente já tem no canal um vídeo que é só com o método Pomodoro. Então, ele tem um timer aí de 25 minutos, com 5 de descanso, com músicas com ruído branco próprias para estudar. Tá? Então, para você que tem um ambiente barulhento, é perfeito. É absolutamente perfeito. Vou deixar aí também na descrição. Pessoal, pode parecer uma coisa um pouco estranha, mas essa tranquilidade, essa paz mental que você conquista fazendo esses ajustes, isso vai se reverter para você em uma produtividade real, tá? Com o seu ambiente de estudos aí pensado, estruturado, a gente passa agora para o nosso próximo tópico, que é um efeito bola de neve aí das pequenas vitórias, tá? Que vai consolidar tudo que você vem fazendo até aqui e definitivamente vai levar os seus estudos para outro patamar aí de consistência. Então a gente chama de efeito bola de neve ou efeito dominó, tá? Que é o que vai garantir a sua disciplina aí. Então, quando a gente fala de persistência, principalmente em um concurso concorrido como o do MP aqui do Rio, então imagina que cada pequena vitória, seja 10 minutos de leitura, 5 minutos de revisão, uma questão respondida que seja, já é como se fosse ali um pequeno floco de neve. Isolado, é uma coisa que parece completamente insignificante, mas que, se for acumulando aos pouquinhos, vai virar uma grande massa que desce a montanha com uma força ali que é impossível de segurar. É isso que a gente chama de efeito bola de neve. Uma ferramenta simples para ver esse efeito em ação é você adotar um calendário físico, tá? E fazer um X ali vermelho em cada dia que você cumpre
a sua meta básica. E não tenta, principalmente, começar com metas irreais, gigantescas, sabe? Mas aquela mínima que é possível a você. Então, resolver 3 questões específicas ou ler 2 páginas do conteúdo, coisas pequenas e específicas. Quando você olha para o calendário e enxerga uma sequência de marcas, um X ali, um atrás do outro, é quase um jogo psicológico, no qual você simplesmente não quer quebrar aquela corrente, não quer perder aquele momento, aquele embalo. E em concursos públicos, essa espécie de disciplina cumulativa faz uma diferença enorme, porque a gente sabe, a competição ela é intensa, tá? E você não pode se dar o luxo de ficar muito tempo inconstante. Então, quem estuda, mesmo que seja de modo fragmentado, tá? Não vai conseguir atingir ali uma consistência necessária para fixar o conhecimento. Quem adota esse método em bola de neve, em poucos meses, já vai estar muito acima, né, de qualquer candidato que se baseia em modinhas de estudo. Tá? É só fazer o que já dá certo. E é muito válido também você registrar cada pequena conquista dessas em um local que seja público para você ou para seus amigos concurseiros, sabe? Então, quando você escreve, olha, hoje eu cumpri a minha mini meta de 5 questões. Então, você escreve isso para você mesmo ou num grupo de estudos, por exemplo, você ganha uma motivação extra pela validação, seja sua validação própria ou validação social. E esse estímulo, ele recarrega as suas baterias para o dia seguinte. E isso vai mantendo um crescimento constante. Então, isso tudo deixa claro para a gente que você não precisa de uma revolução diária para conseguir progredir. Basta um pouco de paciência, uma meta alcançável, tá? E uma consistência feroz. Assim, a gente vai estar pronto para encarar a última grande barreira na nossa jornada de estudos, que é o que a gente vai falar sobre a armadilha de querer tudo ou nada, que sabota muita gente, principalmente na reta final. Então vamos falar por que, que o tudo ou nada está errado e por que, que ele está te atrasando. Galera, exigir perfeição nos seus estudos é a maneira mais rápida de desistir deles. Porque um único deslize já vira uma desculpa para você jogar a toalha. A ideia de estudar várias horas seguidas, sem parar, todos os dias, parece uma coisa muito inspiradora no papel. Mas na prática, isso gera uma exaustão, gera uma frustração até. O verdadeiro segredo é aceitar que falhas eventuais, elas fazem parte do processo e o que você precisa fazer é retomar de onde você parou. Estudar para concursos é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Se você erra numa parte, nada te impede de corrigir na próxima e seguir em frente. Essa tática de recomeço imediato ajuda o seu cérebro a não se afundar em pensamentos do tipo: ah, eu sou um fracasso, ou agora já era, tá tudo perdido, ou não dá tempo para mim, sabe? Talvez você esteja se perguntando, tipo, mas se eu já tiver errado um monte de vezes, já trazei o cronograma e agora estou me sentindo incapaz? É aí que entra você fazer um reframe dos seus erros. Quando a gente erra, quando a gente falha, é uma sinalização de que a gente precisa ajustar alguma coisa. Então vai lá e corrija, reestruture e prossiga, sem drama, sem se maltratar. Dessa forma, cada erro vai virar um professor seu particular, não um motivo para você desistir. E se de repente você precisar de uma motivação extra para não cair, né, nessa armadilha, então já deixa a sua antena ligada aí e tal, porque a gente vai falar sobre isso também na semana da aprovação garantida, tá? E dá uma olhada nos vídeos que a gente sempre recomenda, porque faz parte da construção de uma base sólida, né? E muitos deles mostram histórias reais de pessoas que fracassaram várias vezes antes de conseguir a aprovação, tá? É, eu quero que você entenda que essa coisa de tudo ou nada só serve para filme de aventura. Na vida real, você vencer consiste basicamente em você errar, corrigir e ir em frente, tá? E para a gente ir encaminhando para o final e ir tentando fechar com chave de ouro, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que você faz imediatamente quando sair daqui. Então vamos falar das nossas dicas finais. Chegando até aqui, pessoal, a gente acumulou vários insights sobre micro-hábitos aí, rotinas invisíveis, estudo
minimamente inteligente, um ambiente que te ajude. A gente falou sobre como fugir da armadilha do tudo ou nada. Cada uma dessas peças, quando a gente pensa e quando a gente vai encaixando, né, de modo ali a conectar tudo, isso forma um método simples, mas muito, muito poderoso, que é capaz de transformar qualquer estudante comum em alguém que vai estar, de verdade, completamente preparado para encarar a prova do MP de 2025. Sabe aquele você que vive se sabotando com desculpas, com medo? É a hora de você deixar isso para trás, essa versão para trás. A rotina vai ser dura, especialmente nessa reta final. Haverá muitos dias em que a última coisa que você vai querer fazer é assistir uma aula ou abrir uma apostila, mas lembra que cada passo conta. Cada gota de suor, cada minuto de estudo é um golpe que você dá contra a sua dúvida. Você é capaz de lutar mesmo quando parece que está tudo contra você. Essa chama diferencia quem só sonha e quem realmente realiza. Então é fundamental que você pegue o que a gente conversou aqui e já aplica de imediato. Porque sem uma ação real, fica tudo muito na teoria, percebe? Então, pega uma a uma essas técnicas que eu apresentei hoje. Tá? Pode ser o estudo com perguntas que você faz para você mesmo, pode ser a organização do ambiente, e já começa hoje, já começa agora. Tá? Porque é assim, dia após dia, que você vai construindo a base que vai fazer o seu nome aparecer lá na lista de aprovados, que é muito gostoso, vai por mim. Se você quer consolidar essas estratégias, tá? Eu falei com vocês sobre um vídeo sobre criar disciplina, estudar todos os dias, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, que ele complementa bastante a nossa conversa aqui e mostra como você ir fazendo aos pouquinhos e ir mudando aos pouquinhos. Então, você entendeu como usar esses micro hábitos, se valer das suas rotinas invisíveis, tornar o seu estudo mais inteligente. Você viu a importância de organizar o seu ambiente e ter um ambiente reservado para estudo. O efeito bola de neve, de você, aos pouquinhos, ir criando uma força imparável para o futuro. Como evitar um perfeccionismo destrutivo. Então, eu espero que você tenha entendido e tenha renovado assim a sua coragem, tá? A gente, antes de se despedir, eu vou renovar aqui o convite para vocês para a semana da aprovação garantida, dias 7, 9 e 11 de abril, às 8 horas da noite, 20 horas, tá? A gente vai conversar, inclusive sobre coisas que a gente falou hoje, e a gente vai apresentar isso de uma forma prática. É um evento totalmente online, totalmente gratuito. A gente vai ter 3 aulas. As 2 primeiras a gente vai trazer dicas como essa, de como evitar os erros, como manter a motivação, como você se preparar para começar os estudos. A gente fala até sobre como você escolher o estudo ideal para você. É esse nível de profundidade que a gente tem na Semana da Aprovação Garantida. Não por coincidência, as outras edições foram, assim, um sucesso estrondoso para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Tá? E só de você estar lá na semana, procurando se aprimorar, já mostra o seu comprometimento com o seu futuro. Porque o seu sucesso, ele está logo adiante, sabe? Depende de você aproveitar oportunidades como essa, nas quais pessoas que já passaram pelo que você está passando, tá te dando dicas para você evitar cometer os mesmos erros, cortar caminho e furar a fila. Percebe? Então é uma ótima oportunidade para você renovar o seu compromisso com você mesmo e com seu futuro. A gente vai te mostrar tudo que realmente faz diferença na sua aprovação para concurso, tudo que te faz chegar lá. Mesmo que você não tenha uma base em direito, mesmo que você nunca tenha lido uma lei, mesmo que você não possa estudar 12 horas por dia, vai ser a oportunidade perfeita para você sair do zero e conquistar a estabilidade que você sempre sonhou. Tranquilo? Então, pessoal, já aproveita, fica com esse vídeo aí que eu vou deixar na tela como recomendação. Lembra, Semana da Aprovação Garantida, 7, 9 e 11 de abril. A gente aguarda você lá, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.